Boa tarde, amigos e amigas, irmãos e irmãs do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para a gravação de um vídeo de um de nossos capítulos, que são 151, que nos foi revelado no período de 6/6/2002 a 12/8/2009. Está aqui em minhas mãos o capítulo 37 da parte A, que tem o seguinte tema: negociar usando a fé conduz todos envolvidos a um novo e elevado sentido. Esse capítulo ele tem 49 versículos. Versículo 1. Essas realizações não se referem de seus ex-dominadores, mas de seus próximos dominados por ele, que lançam seus interesses em conflito com vós. E vós permitiu que ele realizasse, mudando a vossa exigência do dinheiro para as condições como deve ser recebido sua exigência. Versículo 3. Mesmo se justificando parcialmente com a fé a Deus, ficando em conflito com sua vontade, e as outras duas pessoas que vão vos ajudar devem exercer a função de atender seu interesse e seja eliminado o conflito de interesse com ele. Versículo 3. As duas pessoas que vão lhe ajudar, uma terá a função de amar seu próximo como a si mesmo, e essa pessoa próxima deve ser vós, não outra que não é componente da base, para que seja cumprida a necessidade dessa segunda vontade com semelhante interesse. Versículo 4. Essa segunda vontade é para atender a exigência da primeira que é lançada e envolvida em conflito de interesse. E procurando livrar-se da divergência, mudou a exigência pela fé. E ela veio para atender a necessidade tirada pelos que entraram com vós em conflito de interesse semelhante. Versículo 5. E estes não buscam primeiro seu interesse, mas o vosso interesse, priorizando vós depois a si mesmo, justificando perante os homens vossa exigência, negada pelos ex-dominadores e por seu próximo, que também lançaram seu interesse conflitando com o vosso. Versículo 5. A outra pessoa que vai vos ajudar terá a função de amar a Deus sobre tudo e seu próximo como a si mesmo, que vai defender o interesse do seu próximo e terá a função de amar seu próximo com a segunda vontade e amar a Deus sobre tudo, a terceira vontade para vós, a primeira para Deus. Versículo 7. Todos os componentes têm necessidade semelhante, mas somente um declara seu próprio interesse, e os outros o interesse do seu próximo, e o terceiro o interesse próprio de Deus, concluindo assim as realizações de interesse de Deus e de seu próximo, até aqui sendo o que tem impedido que seja realizado vossa exigência. Versículo 8. Porém, entre os componentes, houve a renúncia do seu próprio interesse para atender outra exigência necessária, que não procede de vós, mas de Deus e de seu próximo, havendo necessidade que esses interesses sejam atendidos, sem que haja declaração de sua necessidade. Versículo 9. Uma espécie de carência oculta que deve ser atendida e acompanhada por uma procedência normal, porque a função que exerce vai além do que mais lhe interessa, e seus interesses devem ser alcançados e atendidos por quem não está atarefado para renunciar à vossa exigência na prática como estes. Versículo 10. Quem declara seu interesse e sua exigência terá o dever de atender às necessidades ocultadas para quem vos ajuda e dá apoio, para que haja a conclusão de todos os interesses, seja declarado ou ocultado. Versículo 11. Ao ser ocultado o seu interesse diante da adversidade, mesmo com isso não havendo prioridade em realizá-los, achando o mais importante outro interesse que o seu, amando o seu próximo mais do que a si mesmo,
sua conduta justificou-se a Deus e a si mesmo, pela prioridade dada a particular. Versículo 12. Confirma ao seu semelhante se sua prioridade é o melhor ao seu próximo, confirmando aqui na terra a ele o direito de ser atendido vossa exigência, indicado na vossa preferência e prioridade. Versículo 13. E confirmando o seu próximo, também confirma seu próprio interesse ocultado a Deus, por não achar necessidade de declarar o que já foi declarado por seu semelhante. E não se preocupa em declarar a vossa exigência, porque é a mesma de seu próximo, já declarada. Versículo 14. Que oculta seu interesse para declarar o interesse do seu próximo. Justificou ele a Deus pela justificativa do interesse de seu próximo aos homens. E os homens agora podem usar sua vontade impura para realizar o interesse de quem declarou. Versículo 15. A intenção impura é criar necessidade de buscar seu interesse em quem priorizou de seu próximo, com o atendimento da exigência de quem declarou seu interesse, confirmado por quem não priorizou os seus. Versículo 16. Fazem primeiro o atendimento da exigência de quem priorizou seu interesse e procurou não permitir que atenda o interesse ocultado, que quem priorizou o seu que foram atendidos. Versículo 17. Para que seja retida a boa intenção, que obrigou o atendimento de seu interesse e deixa de obrigá-los, procurando mudar o sentido bom e favorável do seu próximo para o sentido contrário e fica favorável a si mesmo, como o seu próximo que foi atendido. Versículo 18. Quem teve interesse declarado atendido e não atende interesse do seu próximo, que priorizou seu atendimento, por isso o ocultou, traiu a fidelidade com a recompensa e caiu no laço maligno. Versículo 19. Trocou a vontade pura por outra impura, ficando dominado sua intenção. Ficando contaminada a sua intenção, amando mais o dinheiro que a necessidade de obedecer a Deus. E deixa de justificar seu interesse pela pura vontade de Deus e se fez abominável. Versículo 20. Quem declarou seu próximo interesse e exigência e teve coragem de renunciar pela fé e preferência pelo dinheiro, fazendo uma manobra para quebrar o laço que veio com a oferta, iniciou o processo da liberdade de sua exigência com a fé. Versículo 21. E já selecionado o componente voluntário que renuncia à sua própria vontade, pela vontade própria de Deus e de seu próximo, já poderá novamente apegar-se ao dinheiro como anteriormente, pois o poder supremo dos laços foram quebrados e ainda virão, porém, sujeito à sua vontade. Versículo 22. Aquela vontade declarada por seu próximo, que deixou o conflito com o vosso interesse, já foi quebrada, por quem já renunciou ao seu interesse pelo laço pelo lançado e declarado. E ainda existe conflito, mas restrito aos desejos impuros, que justifica somente aos interesses, não mais ao seu próximo nem a Deus. Versículo 23. E a vontade de quem lançou seu interesse e exigência, tendo outra que vos apoia na retaguarda, que o inicial ao interesse, consegue mais firmeza, pois outra vontade confirma sua exigência. Versículo 24. Porque tem a seu favor não somente sua vontade, mas duas vontades unidas a ela, e uma delas está justificada no céu, por realizar a pura e santa vontade de Deus, eliminando o conflito e divergência de seus interesses com a vontade de Deus. Versículo 25. E quem estava em conflito de interesse com vós foi conduzido a outro sentido, quando na ocasião da mudança da exigência do dinheiro, para as condições como pretendia ser atendido, deixando-o preso a ela, e serão atendidos com impureza e laço. Versículo 26. E enquanto elas são atendidas, vós espera o seu tempo certo, ainda preso à primeira exigência, que é o dinheiro, mas indicando como desejo ser atendido, praticamente administrando outra vontade incorporada aos seus interesses. Versículo 27. A exigência de como deseja receber sua principal exigência muda o sentido dos que procuram vos atender, vos dando outra direção contrária ao que estão acostumados a seguir, por isso é mais fácil que sua primeira e principal exigência.
Versículo 28. E sua primeira e principal exigência passa a ser a prioridade dos que vos procuram atender, para que seja possível reduzir ou até eliminar a segunda exigência, que é importunada a uma mudança e domínio e dominadores, para dar o poder de vos assujeitar. Versículo 29. E quem faz a exigência prioriza o atendimento da segunda exigência, exatamente o que não querem negociar, e priorizam as primeiras exigências, que é o dinheiro, ficando investido e alternado às preferências em relação à primeira, ao princípio da negociação. Versículo 30. Porém, se aceitar a primeira exigência, que é o dinheiro, pela submissão ao uso do regime anterior, caiu no laço e perde todo o poder pela oferta, ficando em um estado pior que o anterior. Versículo 31. Uma segunda exigência pela condição como pretende receber o dinheiro, que é o... Vamos repetir o 31. Uma segunda exigência pela condição como pretende receber a primeira, que é o dinheiro, é a indicação de uma vontade e postura desvinculada da parceria entre o bem e o mal, indicando uma nova ordem contrária já estabelecida. Versículo 32. Demonstrando outra maneira de designar a ordem e obedecer, que promove o bem e a verdade, descredibiliza o mal e a mentira, e projeta inicialmente por quem recebe a ordem e quem dá a ordem, e passa a ser conduzido a outro sentido em ascensão, indicado pela reação de quem recebe a ordem. Versículo 33. A reação de quem recebe a ordem é obedecer ou não. Se obedecer a ordem recebida, aprovou a direção que lhe foi dada e não foi obedecida, reprova o sentido recebido, indicado pela desobediência, outro sentido. E quem designou a ordem fica sujeito a quem recebeu e não obedeceu. Versículo 34. Portanto, além da primeira exigência, que é o dinheiro, a segunda ordem surge como uma muito mais importância a todos, capaz de mudar o viver de dominadores e dominados em outras áreas. Versículo 35. E se os dominadores aceitarem vossa exigência, será acatada pela primeira ordem designada, através da reação de quem recebe. E a reação aponta os dois sentidos, e já estabelecido o outro em ascensão. Versículo 36. Encontrando um sentido contrário pela própria, que já excedem, reencontrando nova ordem através do uso da ordem atual, e ainda sem perder a posição de dominador, reconquistando o domínio inclusive sobre quem se rebelou, e na rebelião vos conduziu ao novo sentido. Versículo 37. Se na negociação for acatada a segunda ordem, fica confirmada a vossa vontade e de todos envolvidos no negócio, em conformidade com a boa e santa vontade do Senhor. Versículo 38. Agora muito mais rico em conquista e livre de conflito, que atende todas as exigências e interesses dos envolvidos. Porque a vontade que se realiza é pela pura e santa vontade do Senhor, que elimina impuras intenções geradas na busca dos interesses. Versículo 39. A qual a busca de interesse vem por intermédio de uma vontade pura, que não objetiva o que objetivamos, e que não tem interesse pelo que nos interessa. E na divergência de interesse, todos realizaram sem entrarem em conflito. Versículo 40. Pois decidimos dar a Deus o que lhe interessa, e não nos interessa, porque Ele nos forneça, para que Ele nos forneça o que nos interessa, e não vos interessa, em relação ao interesse semelhante entre nós. Também não, mas há conflito. Versículo 41. Porque tudo vem pela pura e santa vontade do Senhor, após ser atendido o seu interesse. Com isso nos abastece com segurança, a ponto de ser suprido todos os interesses, e ninguém entra em conflito, pois não há necessidade. Versículo 42. O domínio atuará para realizar nossa própria vontade, no temor de Deus. E a própria vontade de Deus, duas ordens conjugadas, que deverá divergir apenas na aparência para estabelecer os dois sentidos. Versículo 43. Um já edificado pela aparência e o outro no oculto pela prática, mas é verdadeira a união sob segredo e falso conflito na aparência, para proteger a real união em oculto.
Versículo 44. Nessa união, o conflito de interesse deve existir na aparência, pela diferença contrária entre os interesses declarados. Um diferente defende seu próprio interesse e o outro interesse do seu próximo, e o outro interesse de Deus e de seu próximo. Versículo 45. No oculto, quem defende seu interesse declarado deve defender interesses de quem declara defesa aos interesses do seu próximo, e também do outro que declara defesa ao interesse de Deus e de seu próximo. Todos em segredo devem ser unidos. Versículo 46. Na operação conjugada, a divergência de interesse declara e fornece um entendimento feito pela aparência, dando a entender diferente da realidade. A concorrência mal intencionada que cresce operando um conflito prático de interesse. Versículo 47. E os que sobrevivem em função do conflito prático de interesse não são dissipados pelo entender dado ao seu entendimento. E somente pode penetrar na nova união secreta se aceitar o outro sentido mais elevado, que promove a paz e a união entre todos que por ele vivem. Versículo 48. A indicação do novo domínio, que também interessa a Deus e nos interessa, pois ainda é terrena, está em quem renuncia seu próprio interesse, pelo interesse do seu próximo, usando como base a lei de Moisés. Versículo 49. E a divergência combinada na aparência entre o domínio da situação e o outro em ascensão com a lei de Moisés será entre os interesses declarados por seu próximo e o interesse declarado por si mesmo. Então, irmão, a gente leu um assunto aí bastante importante, né? Porém difícil de entender, né? Mas é bastante interessante esse assunto, né? É o capítulo 37 da parte A. Negociar usando a fé, conduz todos envolvidos a um novo e elevado sentido. Então, irmão, a gente confirmou aí mais um assunto, mais uma riqueza para você se enriquecer dessas informações, irmão. De graça, isso mesmo, você não vai pagar nada para conhecer essas informações. E elas foram projetadas para ser cobradas, mas como Deus é misericordioso, né? Eu tenho que distribuir tudo isso aí de graça mesmo, né? Porque é uma riqueza que as pessoas têm que se apossar dela, mas não faça uso dessas informações na sua igreja, porque ela não está adequada para essas informações. Ela precisa passar por um processo de reforma disciplinar, uma reforma disciplinar para a gente poder implantar essas orientações na prática e na sua igreja. Então, irmão, eu agradeço a todos, que todos possam curtir e se inscrever no nosso canal, todos aí que lê, que visualiza, por favor, faça isso. Será que a gente não merece isso não, né? Mais inscritos, né? Então eu agradeço a todos em nome de Jesus.